Foi a expulsão do Guerreiro ali, me derrubou depois. Ali. Bom programa. Um abraço, bom programa para vocês, bom programa que está começando agora também. O RS Acontece, que está aguardando a sua companhia até as 2h30 da tarde aqui na tela da Band. Ou então, se você preferir, pode acompanhar também pelo Facebook, facebook.com/BandRS. Meu WhatsApp também espera a sua mensagem, o 51981499249. Você já ouviu falar em posse responsável de animais? Recentemente, os deputados estaduais aprovaram um projeto que leva o tema para dentro da sala de aula, preparando a geração que vem. Um animal de estimação não é um brinquedo. E muitas pessoas que pegam filhotes acabam não dando conta da responsabilidade e dos cuidados que o bichinho necessita. Infelizmente, para muitos, a opção é o abandono. Parques, beiras de estrada e bairros distantes são os locais escolhidos, pasme, para o descarte de um ser vivo, que é o famoso pet. No bairro Anchieta, na zona norte de Porto Alegre, um dos lugares escolhidos é a Ceasa. A situação é grave e obrigou a Prefeitura Municipal a agir. Como? Você vai ver em instantes. Aqui no RS Acontece e vai ver também. Transferidos. Presos que estavam em contêineres em Novo Hamburgo são levados para o sistema prisional. A medida atende uma decisão da Justiça. Acidente. Colisão entre caminhões deixa uma pessoa morta e outra gravemente ferida na BR-116 no sul do estado. Foi entre os municípios de Camaquã e Cristal. Emprego. Mês de agosto termina com saldo positivo na geração de postos de trabalho na capital. Inovação. Band estreia hoje um reality show que vai dividir R$2 milhões em prêmios para startups. Tendências. Mariana Calil mostra o que está em alta da moda para a estação que chegou. O número de animais que são abandonados na área da Ceasa, na zona norte de Porto Alegre, cresceu e se tornou agora também um problema. O local recebe diariamente milhares de produtos de hortigranjeiros que passaram a conviver também com dezenas de cães. João vai 3 vezes por semana, há mais de 10 anos, fazer compras na Ceasa de Porto Alegre. Em todas as visitas, ele vê cães andando pelo lugar. Seria bom ter, de repente, alguém que adotasse os animais, né? Porque os bichinhos, acho que não incomodam ninguém, né? O fluxo de entrada de veículos por aqui é grande. Muitas vezes, os animais vêm dentro dos caminhões e acabam sendo deixados no pátio da Ceasa. Por isso, o objetivo da central de abastecimento é conscientizar as pessoas a não abandonarem os animais. É um espaço que é de alimentos in natura, não combina com os animais. E a população, principalmente os clientes, largam os animais aqui. Abandonam quando estão velhinhos, e isso não está certo, né? Não está correto. Cláudia teme que com a proximidade do final do ano e do período de viagens de férias, mais cães sejam abandonados no local. É um crime. É um crime sujeito a detenção de 3 a 1 ano de prisão. As pessoas que têm esses animais procurem um destino nobre para os animais. Em busca de soluções, uma reunião com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente aconteceu nessa semana. O plano é que os cães sejam castrados e depois encaminhados para adoção. Se os animais não estão esterilizados, daqui a pouco a gente tem uma população gigantesca, né? Que não é o que a gente quer, que aí pode causar acidentes, lá que é uma região perto de rodovia, né? Pode causar acidentes de trânsito. Muitos desses cães um dia já tiveram um lar e um dono. Hoje estão à espera de um lugar para dormir e receber carinho. Por isso, o pedido é para que as pessoas não abandonem um amigo. A gente faz um apelo para a população cuidar melhor dos seus animais, ter uma guarda responsável, saber que quando pegar um animal, ele vai crescer, ele vai precisar de cuidados veterinários, vai precisar de imunização, as vacinas, né? Importante você, antes de pegar um animal, saber se tem condições financeiras, de tempo e, obviamente, carinho também para dar para esse bichinho ao longo da vida, né? E a vida do animal dura mais de uma década, importante você saber que é uma escolha por muito tempo, é um companheiro que vai viver muito tempo com você para não gerar situações como essas que a gente viu na Ceasa. Presos que estavam em contêineres em Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos, foram transferidos para o sistema prisional. A medida atendeu a um prazo que foi definido pela Justiça e que encerrou hoje às 11 horas da manhã.
Os 26 detentos eram mantidos provisoriamente em 2 contêineres no Instituto Penal de Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos. A Justiça havia fixado um prazo, até as 11 horas da manhã dessa quinta-feira, para que fosse cumprida a medida. A Superintendência dos Serviços Penitenciários do Rio Grande do Sul, a SUSEP, efetuou a transferência para a Penitenciária Modulada de Montenegro, no Vale do Caí, ainda pela madrugada. Quem deu origem à ação, questionando as condições em que os presos eram mantidos, foi a Defensoria Pública do Estado. Cada contêiner conta com uma capacidade para 16 apenados. A informação que nós temos é de que eles operavam no limite, esses 2 contêineres. A SUSEP chegou a argumentar, informando a existência de ar-condicionados e até mesmo de banheiros, o que seria uma condição mais digna do que os detentos sendo mantidos em viaturas. No entanto, a Justiça determinou, mesmo assim, a transferência para o sistema prisional. Vale destacar que os contêineres celas são estruturas para manutenção provisória dos presos e não de forma definitiva. Olha, falando em prisão, um professor de matemática foi preso em Davi Canabarro, no norte do estado. Ele é suspeito de estuprar 20 meninas com idades entre os 13 e os 17 anos a partir do ano de 2012. Quem traz informações é a repórter Laís Dapper. Um professor de matemática suspeito de abusar de meninas entre 13 e 17 anos foi preso em Davi Canabarro, no norte do estado. Esses abusos teriam acontecido dentro do Instituto Estadual de Educação Assis Brasil. César Pedro Zanella, de 58 anos, já está preso preventivamente. As suspeitas contra esse professor iniciaram em março deste ano, quando um grupo de meninas foi até a direção da escola reclamar desse tipo de abuso. Elas foram motivadas por conta de uma colega que foi fotografada dentro de sala de aula enquanto escrevia no quadro dos professores. Elas encontraram essa menina chorando no banheiro. Segundo a Polícia Civil, ele está preso preventivamente por tentar coagir uma das famílias durante as investigações. Segundo essas investigações, os crimes aconteceram desde 2012, mas ainda não foi descartada a possibilidade de novas vítimas antes deste ano. Bom, em nota, a Secretaria Estadual da Educação diz que acompanha o caso e que não havia sido comunicada sobre as suspeitas pela Coordenadoria Regional e que tomará agora as devidas medidas administrativas necessárias diante do ocorrido. Bom, agora vamos falar de inovação e de futuro. Na construção de uma sociedade mais ágil e voltada para o bem-estar da coletividade, ligada num movimento que mobiliza cabeças inquietas pelo país inteiro, a Band apresenta, a partir de hoje, o programa Planeta Startup, uma espécie de reality show que vai dividir R$2 milhões em prêmios entre os participantes, entre as ideias mais inovadoras. Direto de São Paulo, a apresentadora do programa, Ana Luísa Médici, e a jurada Dani Arruda conversam conosco aqui no RS Acontece. Luísa, Dani, obrigado por estar com a gente. Uma boa tarde. Conta um pouquinho dessa atração que começa hoje à noite aqui na tela da Band. Olá, André. Boa tarde. Nós estamos muito felizes de estar aqui, fazendo parte do RS Acontece. Bom, o Planeta Startup estreia hoje às 10h45 da noite. É o primeiro reality show de startups da televisão brasileira. Nós vamos levar para o público no país todo essa inovação que está acontecendo através das startups. E a gente vai ter também 3 jurados, um deles é a Dani Arruda, que está aqui comigo, o Thales Gomes e o Amuri Pinho. E temos também um mentor, que é o Fernando Seabra. Então, o programa está imperdível, a gente vai acelerar as empresas, acelerar as startups e trazer muita informação e muita inovação para o público de casa. Então, a Band sai na frente com esse programa. Como é que vai ser feita, obviamente, a seleção dessa empresa que vai ser acelerada ao final desse processo, hein, Ana e Dani? Olá, André, tudo bom? Tudo Olá, certo. Rio Grande do Sul. É um prazer imenso estar falando com vocês. E o processo eu faço parte do júri. O processo, ele é dividido em 3 fases. O programa inteiro é dividido em 3 fases. O primeiro é o pitch, na qual a gente seleciona de 60 startups, 30 entram para o programa e vai para a segunda fase. A segunda fase é a aceleração, em que eles passam, as startups escolhidas, uma semana com um mentor e acelerando. O legal é que é o primeiro programa de aceleração que a gente tem na TV brasileira. Depois de aceleradas essas startups, elas voltam para a gente escolhe de cada 3, uma delas por episódio e vão para semifinal e final. Então o programa é dividido em 3 fases. Você sabe, sempre que a gente fala sobre startup,
de vez em quando precisa traduzir as coisas para as pessoas, é um mundo novo, que quem está inserido está dentro dele. E tem essa questão que é super importante, vocês falaram aí, que é nessa arrancada, que é o pitch, né? É 1 minuto para a empresa dizer o que ela pretende fazer, é isso? André, então, vamos primeiro dizer o que é uma startup. Startup todos nós usamos, todos os dias, muito. Startups são empresas que têm uma base tecnológica, elas são empresas que são escaláveis e são empresas que são, normalmente, trabalham em ambiente de risco, mas que podem crescer muito com um custo pequeno. Então, as startups hoje são os aplicativos que a gente usa para pedir comida, são os aplicativos de mobilidade, são, enfim, todas essas empresas que a gente usa no dia a dia, que facilitam as nossas vidas. Vocês sabem que aqui e o bacana das startups é que qualquer pessoa... Oi, desculpa, Não, André. você sabe que aqui falar. no Rio Grande do Sul tem um movimento muito grande nessa área da inovação, de startups. E eu queria convidar vocês por uma coisa. Posso fazer uma surpresa para vocês aí, não? Claro! Eu quero que vocês acompanhem... Aliás, a Dani é gaúcha, viu? Ah, é? Legal? Que bacana, Dani. Sim, de Porto Alegre. Oh, que maravilha. E bacana que estão representando o Estado. Isso é muito Alguém legal. tem que representar o Rio Grande do Sul. Quero que vocês acompanhem um pitch de uma startup gaúcha aqui que eu convidei para vir aqui fazer especialmente para vocês. Tem 1 minutinho, não pode passar. Renan. Tudo bom, André? Tudo bom? Vende a trechinho para as duas lá, depois a gente conversa mais. Qual câmera que é do Renan? Qual câmera? Aqui, na móvel aqui. Aqui, então tá. É só 1 minuto, eu vou ser bem rápido então, né? Para aí que eu vou começar a contar teu tempo aqui. Vai ter cronômetro. Não é assim, vai lá. Bom, a Trechin é uma startup gaúcha que trabalha com gestão de resíduos, né, para empresas e para condomínios. O nosso propósito é destinar corretamente esses resíduos todos e também gerar dinheiro do lixo. Isso é um negócio muito bacana. Como é que é esse processo? A gente conecta quem tem o resíduo, a gente leva esse material todo para a cooperativa de reciclagem. Lá, esse material ele é triado, ele é processado e vendido. Depois disso, tem alguns materiais que não tem como vender, porque não tem valor comercial. A gente vai lá e acha solução para esses materiais todos, então. Bom, dada essa solução tecnológica também, a gente tem um sistema por trás que ele faz o tracking todo, acompanha todo esse resíduo e devolve para quem gerou esse material todo o dashboard, todos os relatórios que ele precisa ter para que ele veja quanto gerou e para tomar as medidas para que ele melhore a reciclagem dele e também para publicar isso para o mercado como um todo, né? Então, a Trechin está se destacando nisso, com grandes empresas como cliente, e é muito tecnológica e tem esse braço todo sustentável. Olha, quanta coisa em 1 minuto. Tá bom, Dani? Passa ele para a próxima etapa do programa aí. A Dani, que é jurada, pode falar aqui, dar a opinião dela. Não, sem dúvida nenhuma. Estou esperando você para se inscrever para a 2ª temporada. Legal, obrigado, Dani. Oportunidade. O Renan estava com a Trechin aqui no Get in the Ring, que foi um evento muito legal, que teve aqui em Porto Alegre também. E Ana, Dani, olha, hoje à noite a gente vai estar de olho. 10h45, é isso? 10h45 da noite? Isso, 10h45. Ô, André, só rapidinho, as pessoas às vezes não sabem o que é o pitch. O pitch é uma apresentação, né, do negócio. E a gente no programa, as startups passam por uma apresentação de 1 minuto, elas têm apenas 1 minuto no elevador para fazer o pitch. Então, assim, é emocionante mesmo. E é no elevador? É bacana que a gente... e a gente no programa vai mostrar exatamente, através do próprio pitch, quais são as métricas que a gente usou para poder selecionar essas startups. Todas foram muito bacanas, mas infelizmente a gente precisava escolher só 30. Tô junto com vocês hoje à noite aí. Obrigado, parabéns, sucesso pro programa, Ana e Dani. Obrigada, espero vocês. Obrigado. E aí, Renan, a vida do empreendedor como é que é, hein? De buscar espaço, criar, gerar uma ideia, porque, na verdade, o que esse programa vai fazer hoje de noite é contar um pouco também de como é a trajetória de ideias como a tua e dos teus sócios, né? O problema a gente tem aos montes, né? Então, as startups estão aí para ajudar a solucionar, né? O lixo é um problema super sério aqui no Brasil, aqui no nosso estado também, e no mundo como um todo. A gente se propôs a resolver, a ser parte da solução. Então, a vida não é fácil, mas ela vale a pena. E não tem que esperar ter esse ambiente perfeito aqui no Brasil para fazer as coisas. A gente tem que fazer mesmo assim, mesmo com as imperfeições todas, faz parte, né? Mas assim, você nasceu na Trechin, tem uma trajetória. Como é que essa empresa surgiu, né? Vocês viram o problema e aí? Nós somos parceiros de longa data, os sócios são 5 sócios, a gente é amigo da escola, da 5ª série, então a gente tem uma relação de longo prazo e sempre viu essa situação. Em 2012 a gente começou a falar sobre isso, ver esse problema e tentar achar soluções. Tem um problema, tem uma solução, a gente pensou assim, tem um mercado. A gente começou a se reunir e muito rapidamente essa ideia saiu do papel e virou uma empresa mesmo, né? A gente passou de
processo de incubação, né, que esse programa ele vai ajudar muito isso também para acelerar esses negócios todos. A gente passou por pitch, por tudo isso aí que o pessoal vai estar passando nesse programa bem legal e está aqui hoje, né? Essa vida de pitch e tal, porque na verdade você tem que se preparar. O pitch é para você conquistar investidores na empresa. Esse é um caminho desse processo. É um objetivo principal. Tem pitch também para cliente, tem para parceiro. A gente pode modular ele e ter vários fins, né? A gente tem que adaptar esse pitch para o fim necessário. Vocês eram todos assim muito ricos quando começou a Trachinha, estava cheio de dinheiro, os pais ajudaram a investir. Como é que foi a busca do capital inicial para começar o negócio? A gente teve uma aceleradora que é Venture, que fez um aporte. A gente não era rico, infelizmente, né? Porque vocês tinham um projeto, isso é importante. A gente tinha um projeto, a gente teve essa ideia, incubou, né? Essa ideia, viu que ela tinha fundamento. O que é bacana é começar bem pequena a ideia. A gente começa ela bem pequena, testa, valida, vê se tem fundamento, vê se o mercado quer. O mercado querendo essa solução tem que ir crescendo e buscar aceleradoras e investidores para ter esse dinheiro para subir esse negócio. E como a gente não era rico, a gente foi buscar esse caminho que deu certo. A aceleradora é um banco? Qual é o papel dela, assim? Ela faz uma mentoria, ela acompanha esse processo, injeta um dinheiro e faz uma parceria por 12 meses, 24 meses. Tem vários modelos. Então, ela vai acompanhando com gente sênior esse teu negócio, vai vendo quais pontos que tem que melhorar, como faz para escalar esse negócio. A Ana falou muito bem, né, que tem que escalar. Essa é uma premissa básica para uma startup. Sim, que ela vai crescer, ela vai ganhar outros caminhos. Tem que crescer exponencialmente. Uma empresa comum, ela vai subindo de pouco a pouco. A startup não, ela tem que ter esse tempo para ela maturar e depois ela cresce exponencialmente. E esse é o modelo. Então, esse pessoal está preparado para ajudar as startups a crescer exponencialmente. Vocês se planejam para chegar nesse momento do crescimento exponencial? Já chegou? Não sei em que pé está. Ainda não chegou, a gente está no caminho, a gente tem 1 ano e pouco só de vida, né? A gente está super bem para o tempo, mas tem um caminho ainda pela frente. A gente vai ter esse crescimento grande em 2022 e 2023. A gente tem um projeto bem robusto para isso, né, que já está todo desenhado e a gente está subindo dentro do que foi planejado. Nessa ideia, entre a ideia original, o primeiro trabalho de vocês, há 1 ano e pouco, e agora, a empresa já está muito diferente? Ou seja, já foram testadas coisas, sendo validadas, outras não validadas e vai adiante? É uma outra empresa, André, é uma outra empresa. A gente tinha um propósito lá atrás bem diferente, a gente vai mudando. Startup isso tem que estar aberto também à mudança, chama de pivotar, esse é o termo, né? Tem que pivotar, ver que por aqui o caminho fechou, vai por aqui, tem que ir achando essas saídas. A empresa ela é geralmente enxuta, então ela consegue adequar os caminhos dela ao que precisa. A gente fez isso várias vezes. A gente tinha uma visão e mudou essa visão e está mudando todo dia. É preciso também saber abandonar ideias no caminho. Essa parte bem difícil, né? Porque a gente se apega, mas tem que abandonar e ir para as novas e é assim. A gente vai estar bem diferente daqui a 1 ano também, né? Porque isso é um processo contínuo. Vocês hoje estão onde, Renan? Que tamanho está a Trachinha hoje? A gente está fisicamente no IFE, a gente tem uma base de coletas de 30 toneladas por mês já de resíduo, é bastante grande, a gente evita 4 toneladas. Mas é só Porto Alegre que vocês fazem? É, Porto Alegre, Grande Porto Alegre, Serra, a gente está indo para São Paulo agora em novembro, está começando a operação lá em São Paulo, capital, com alguns parceiros, então a gente está subindo nacionalmente, e aí para crescer exponencialmente, né? Quem está com a ideia em casa lá, o Renan e os amigos estudantes, né? Quem está lá concluindo seus estudos ainda, qual é a iniciativa? É a leitura, é se informar sobre esse ambiente, para que as pessoas possam saber assim, puxa vida, minha ideia um dia vai adiante, né? Porque uma hora, em um momento, vocês todos jovens ali reunidos, tinham uma ideia e não sabiam por onde começar. A minha visão é de conversar com as pessoas da área. Não só desenhar um plano, isso não precisa, faz um plano robusto, não, fala com as pessoas da área, vê se faz sentido e testa essa tua ideia em uma versão pequena, chama de MVP, que é fazer um teste dessa tua ideia de forma pequena. O Uber não começou grande, ele teve que começar, foi com um carro, 2, a Trachinha também, foi um caminhãozinho emprestado, a gente foi lá, pegou o resíduo, levou para reciclagem, isso que não faz sentido. Hoje vocês têm uma frota de caminhões? Não? A gente tem o pessoal terceirizado, a gente contrata caminhoneiros terceirizados que eles fazem esse trabalho. Esse universo tem um palavreado próximo, né? Você é CFO da... E CSO, eu toco a parte de vendas e a parte financeira. Então são esses os termos assim das administrações CMO, também. CEO e por aí vai, né? Muito bem, o pessoal está te esperando na segunda temporada lá do Planeta Startup. Obrigado pelo convite aí. Renan, obrigado por estar conosco aí, sucesso. Eu que agradeço. Para a Trachinha, fiz questão de trazer isso para a gente mostrar o exemplo de alguma coisa que acontece aqui no Rio Grande do Sul. Uma ideia que surgiu aqui, está crescendo aqui, tomara vocês
tenha um crescimento exponencial muito breve aí. Obrigado por estar conosco. Obrigado, aqui. André. Valeu. Olha, a gente vai seguir falando sobre esse assunto depois do intervalo, porque na volta você vai saber como anda esse universo do empreendedorismo com a inovação aqui em Porto Alegre. Amanhã tem um evento onde 10 empresas, entre elas a Trechin, mostram suas armas na busca por investidores. Nós já voltamos. Com o RS Acontece, vai seguir falando de startup, vai seguir falando de inovação, porque se você não ainda se deu conta, esse é um movimento muito forte que ocorre no Brasil inteiro e, felizmente, nós temos aqui em Porto Alegre um polo com grande capacidade de gerar empresas, gerar empregos e gerar uma qualidade de vida melhor para todos nós, né? Soluções inovadoras para quem precisa. Esse é o foco de um evento que é promovido pela Anshan, aqui em Porto Alegre, que selecionou 10 startups gaúchas para que uma delas represente o Estado na final nacional em São Paulo no mês de outubro. O superintendente regional da Anshan, Marcelo Rodrigues, está aqui com a gente no estúdio. Seja bem-vindo aqui, Marcelo. Como é que não deixa de ser mais ou menos um planeta startup, né? Que vocês montaram aqui, já é o 3º ano? Isso, é o 3º ano. Obrigado pelo convite aqui, André. E é muito bacana ver o movimento todo que vocês estão tendo ligado ao empreendedorismo cada vez mais forte, porque é uma demanda da sociedade mesmo de fomentar e gerar riqueza. Eu fico de vez em quando meio impressionado que as pessoas não conseguem perceber a enorme transformação que Porto Alegre está passando. Sim. Isso não quer dizer que as pessoas vão entrar na rua, vão passar na rua e vão olhar, mas esse movimento, daqui a pouco, essa situação vai estourar e vai mudar a cara da cidade, da nossa sociedade, dos negócios. Essa é a expectativa, para isso que a gente está querendo trabalhar cada vez mais forte. Conta como é que chegaram essas 10 empresas lá. Legal. O Ancharena é um projeto que começou há 2 anos atrás em Porto Alegre, esse é o 3º ano, e esse ano virou um projeto nacional. Todas as startups que estão interessadas, elas se inscrevem na Anshan, colocam suas informações básicas sobre elas e elas participam de um processo seletivo que está acontecendo em todas as 15 regionais. E em Porto Alegre teve mais de 80 startups inscritas que fizeram esse pitch que vocês estavam comentando agora há pouco, com uma banca de jurados. Esses jurados fizeram avaliações e identificaram campeões de cada seletiva, os primeiro, segundo, terceiro colocados. A gente fez também uma repescagem, porque é muito difícil realmente em 5 minutos. Não é um processo fácil, né? É difícil de pegar. Eu já participei de uma competição dessas e cada ideia você diz, essa é boa, essa é melhor. Não, são boas ideias que estão jogadas ali. E a questão é desconstruir esse processo. Exatamente. Então, assim, a gente conseguiu juntar 10 muito boas, embora várias no caminho também eram ótimas startups. E amanhã elas vão concorrer com uma banca de jurados de grandes empresários do Rio Grande do Sul que vão dar o seu feedback, porque tem uma riqueza muito grande também entre tu estar tentando, estar empreendendo, e aí o diretor de uma empresa consegue parar um tempinho e dizer, olha, isso aqui é bacana, isso aqui não faz tanto sentido para nós. A gente viu empresas que pegaram esse conselho e conseguiram transformar num produto mais interessante ainda para o mercado, ou então pessoas que conseguiram dali gerar investidores, conseguir novos clientes, e muito do que a gente planeja com a Ancharena é fomentar esse ecossistema, porque de um lado a gente tem as startups criando cada vez mais oportunidades e as grandes empresas também procurando se inserir nesse ambiente. Que querem oportunidade de negócio, né? Exatamente. De olho. Eu tenho conversado, até eu vi que ele vai ser jurado amanhã lá, o Ricardo Felizola, que é um empresário, enfim, tradicional, um cara de muito sucesso, que talvez lá no passado fizesse uma startup da época. Foi uma das primeiras startups, um pioneiro. E trabalha muito nessa questão de tecnologia, que está muito conectado nesse momento, que busca justamente desenvolver novos negócios nessa área. As barreiras tradicionais da concorrência, elas estão mudando. E isso faz com que as empresas precisem, de alguma maneira, conectar com startups para entender esse movimento e conseguir também usar essas oportunidades para aumentar os seus negócios. Eventualmente, a grande inovação dela está na cadeia, ela precisa de algum serviço que seja mais inovador ainda, e uma startup pode ajudar nesse processo. Porque assim, de um lado, você destacou, de um lado tem as startups, todos os empresários, tem essas aceleradoras, e o pessoal está sempre buscando projeto e boas ideias. Quem tem boa ideia, que pode gerar negócio, pode gerar riqueza, tem espaço. A gente está vendo agora um movimento de aceleração do empreendedorismo, e nesse momento a sensação que eu tenho, e alguns estudos que a gente tem feito no Brasil corroboram muito nessa situação, é de que tem mais dinheiro do que ideias para essas questões. Só que não necessariamente a ideia e o dinheiro conseguem se conectar. Um pouco do que a gente tenta fazer com a Ancharena é criar oportunidades onde quem tem os recursos para investir e quem tem as boas ideias consiga fazer esse match e dali em diante acelerar o crescimento da empresa. Qual é o interesse, o papel da Anshan nesse processo? É só fazer o santo casamenteiro? Aí a gente quer construir um futuro mais empreendedor e inovador, e para isso a gente precisa ajudar as grandes empresas a se desenvolver, a gente precisa que as pequenas e médias participem cada vez mais da ideia de inovação, e a gente vê com muito bons olhos que
cada vez mais startups se conectem ao ambiente de negócios como um todo e amadureçam, inclusive, né? A gente vê que, às vezes, algumas startups têm ideias que podem até ser ok, mas elas acabam não tendo uma maturidade de entender os grandes problemas das grandes empresas, que ele tem grandes oportunidades também. Então, a nossa ideia é, promovendo esse futuro, conectar todo mundo e aí acelerar o estado do Rio Grande do Sul. Quem quiser, é no Teatro Unicinos? Isso, no Teatro Unicinos. Quem quiser participar, pode chegar lá, como é que funciona? Porque muita gente precisa conhecer, na verdade, esse universo. É claro que o programa da Band hoje vai ajudar as pessoas a conhecer esse universo, mas tem algo ocorrendo aqui em Porto Alegre, empresas que pensam em soluções para cá, sobretudo, Rio Grande do Sul. Exatamente. O evento de amanhã já está com inscrições esgotadas, mas de alguma maneira, sim, podem conectar com a gente e acompanhar também o desenvolvimento dessas startups. A gente vai dizer quais são as campeãs, essa campeã regional vai para o Brasil, mas a gente quer divulgar cada vez mais o trabalho delas, porque o nosso papel de fomentar o ecossistema também está muito em auxiliar quem está querendo empreender. Tem algum prêmio final para quem vence as etapas e a etapa nacional depois? Sim, a gente tem alguns prêmios. A campeã, ela ganha R$10 mil em patrocínio dentro da Anshan Campeã Regional e R$50 mil em patrocínio no Campeonato Nacional, em serviços da Anshan, etc. E também pode ser associada à Anshan gratuitamente. Então, é um benefício que a gente gera, além dessas oportunidades que aí a gente, inclusive, é um ponto interessante, embora as campeãs serão premiadas, a gente viu muitas empresas que nem chegaram na final conseguirem novos negócios, novas oportunidades de investimento. Então, a grande vitória é o fomento do ecossistema. É a conexão, né? Porque o que precisa é justamente localizar os dois lados, a ideia e quem quer investir. A gente tem ideia, a gente tem empreendedor bom, a gente precisa juntar esses dois mundos para conseguir avançar. A história das vencedoras das etapas anteriores, elas seguem? Sim, são muito legais. Assim, a gente teve a primeira campeã, foi a Rocket Chat, uma empresa que é ótima. Sensacional, um dos nossos grandes cases de empreendedorismo, de sair de Porto Alegre e pensar global, e talvez esse seja um dos grandes desafios, a gente fomentar cada vez mais o pensamento de larga escala nos nossos empreendedores, para que eles consigam gerar oportunidades para eles, e é claro, a gente vai encontrando as nossas vocações aqui ao longo da jornada, e isso pode ser muito importante no nosso futuro. Segundo ano, quem foi que venceu? Foi a Símbolo, que é uma startup também que trabalha muito a questão humana, a questão de inteligência emocional, e isso é outro desafio enorme das lideranças, né? Como conectar a tecnologia. E amanhã lá você vai ter, no caso foi coincidência, enfim, mas a Trechin está lá, mas tem startups que trabalham com agricultura, com finanças, com os mais diferentes setores. Exatamente, assim, a gente tem diversos setores. No Brasil surgiram mais fintechs e agritechs, e serviços em geral de TI. A gente viu muito na Expo Inter. Tem muita oportunidade nesse setor. No Rio Grande do Sul, surpreendentemente, a gente teve muito varejista também, então startups nessa direção que foge um pouquinho da regra. É interessante começar a entender esses movimentos da cadeia produtiva do Estado. Marcelo, obrigado por estar aqui, parabéns pela Anshan, pela iniciativa, e que vença uma super startup que nos represente para ganhar lá que a gente também é competitivo, né? A gente quer ganhar lá nacional. O Rio Grande do Sul tem muitas oportunidades, obrigado, André, e parabéns pelo envolvimento na área de empreendedorismo que vocês estão tendo. Fica com a gente até para acompanhar, porque nós vamos seguir falando em inovação e também sobre como isso impacta a vida da gente. A gestão de resíduos sólidos é um dos maiores desafios das metrópoles. O potencial da transformação de Porto Alegre em uma cidade inteligente é o tema de um evento que ocorre hoje lá no centro de Porto Alegre, onde está a Karine Flores, que tem outros detalhes para a gente. Karine, uma boa tarde. Boa tarde, André. Boa tarde a todos. Exatamente. O evento já está rolando desde as 8 horas da manhã, segue até o final da tarde. Aqui, no fundo, a gente acompanha uma palestra. O mais bacana é que esse seminário aqui envolve especialistas brasileiros e também especialistas suecos. Tudo para discutir maneiras, ideias, alternativas de tornar as cidades mais inteligentes. Aqui, ao meu lado, está o Alker Massa, que é o CEO da UFO. E já vou te fazer a pergunta mais difícil de todas logo na largada. Como tornar Porto Alegre, através da tecnologia, da inovação, uma cidade mais agradável para se viver? Boa tarde. Boa tarde. Bom, primeiro, acho que neste momento está acontecendo em Porto Alegre a união de grupos que envolvem academia, poder público, empresas, sociedade civil, buscando colocar de novo Porto Alegre no cenário empreendedor, inovador. Então, eu acho que o primeiro passo é esse, é unir forças para a gente buscar, inclusive nos problemas da cidade, oportunidades de transformá-los em novos negócios, em pesquisa. Então, o que está sendo feito hoje neste evento, primeiro, ele faz parte de um ciclo de conferências promovidos pela Embaixada Sueca no Brasil,
que é a Semana de Inovação Sueco-Brasileira, e foi escolhido o tema de Porto Alegre relacionado à Smart City, com ênfase em gerenciamento de resíduos sólidos, mas também envolve energia e o aspecto da cocriação da inovação. A gente entende que é importante entender quais são as experiências suecas que podem ser utilizadas como referências para a cultura porto-alegrense, trocar conhecimento sobre isso, verificar o que tem contexto na cidade e aproveitar, inclusive, como um elemento de cooperação entre os dois países. Uma coisa que é muito bacana é que Porto Alegre é uma cidade que normalmente recebe muitas pessoas para negócios, né? O turismo de negócios é mais forte aqui. E como é que vocês veem alternativas para se captar todo esse recurso humano, né, das pessoas que vêm de várias partes do país, do mundo para cá, e tornar isso uma experiência positiva para a cidade? Bom, primeiro assim, o próprio projeto que nós dirigimos, que é o UFO Space, tem um pouco desse mote. A gente entende que é preciso identificar quem são as pessoas que chegam a Porto Alegre, o que elas trazem a nível de demandas e oportunidades, e como a gente, então, com base nesse dado que passa a ser um big data importante para a cidade, como é que a gente transforma isso em oportunidade. O projeto do UFO, ele nasce dentro de um hotel que está sendo ressignificado para se tornar esse hub de inovação, hospedando quem não reside, mas levando da cidade a visão de inovação, ou trazendo conhecimento ou demandas, oportunidades que podem ser utilizadas na cidade para geração de riqueza, conhecimento, oportunidade. Legal. Bom, André, então até às 17 horas de hoje as palestras acontecem aqui no Hotel Plaza, as pessoas conseguem acompanhar um pouquinho mais o que está sendo discutido aqui e no mundo de como tornar as cidades mais inteligentes, como melhorar a vida de cada um de nós. Volto contigo. Obrigado, Karine. Olha, hoje à noite, lembrando, 10h45, tem a estreia do Planeta Startup aqui. Você vai entender um pouco mais desse universo. A gente fez questão de mostrar aqui no RS Acontece, que ele já está muito presente na nossa rotina aqui em Porto Alegre, com a Aliança para a Inovação, com Porto Alegre Inquieta, com o UFO Space, com a Fábrica do Futuro, com esse trabalho da Anshan que nós mostramos aqui e de muito mais gente que está preocupada em fazer de Porto Alegre uma cidade diferente. Olha, na manhã de hoje, o prefeito afastado de Bagé, Divaldo Lara, concedeu entrevista ao jornal Gente, da Rádio Bandeirantes. Ele garantiu que vai ingressar com recurso para derrubar a liminar que o afastou do comando da cidade por 6 meses. Divaldo Lara foi denunciado pelo Ministério Público por organização criminosa, desvio de verbas públicas, fraudes em licitações de serviço da coleta de lixo da cidade e também por crime de responsabilidade. O prefeito disse que foi surpreendido pelo afastamento por sempre ter colaborado com a justiça. Lara ainda alega que as denúncias são políticas e partiram do Partido dos Trabalhadores. O prefeito ampliou a sua rivalidade com o PT ao afirmar que o ex-presidente Lula seria corrido a relho da cidade de Bagé. Ele alega ainda uma motivação ideológica na ação. E num evento realizado hoje aqui em Porto Alegre, o presidente da Assembleia, Luiz Augusto Lara, falou com o repórter Jonathan Bittencourt sobre a decisão do afastamento do seu irmão, Divaldo Lara, da Prefeitura de Bagé. Uma boa tarde, André. Boa tarde para quem acompanha o RS Acontece. Assim que o presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul desembarcou aqui no Porto Alegre Country Club para participar da agenda junto ao LIDE Empresarial, um café da manhã com empresários, eu perguntei para o parlamentar sobre a situação envolvendo a decisão da Justiça de afastar o irmão dele do cargo da Prefeitura de Bagé por até 180 dias depois de investigações do Ministério Público. A resposta dele, que não deveria se manifestar a respeito desse assunto, principalmente porque não faz parte do processo, não está sendo alvo de investigações e que avaliações a respeito de decisões da Justiça deveriam ser feitas apenas pelo advogado do irmão, o advogado de Divaldo Lara. Por outro lado, chegou a afirmar que excessos teriam sido cometidos. Não chegou a esmiuçar, explicitar que excessos seriam esses, seria até mesmo o afastamento do cargo de prefeito, este um excesso, mas disse que essas situações seriam corrigidas ao longo do devido processo legal. Agora intervalo e na volta aqui no RS Acontece nós vamos falar sobre emprego. O mês de agosto terminou com saldo positivo na geração de postos de trabalho. Até já. O homem
morreu e uma pessoa ficou gravemente ferida após a colisão entre 2 caminhões na BR-116 entre os municípios de Camaquã e Cristal, ambos no sul do estado. Quem traz as informações para a gente, direto de Camaquã, é o repórter Igor Garcia. Boa tarde, André. Boa tarde a todos. Eu falo aqui dos estúdios da Rádio Camaquense AM 1060 em Camaquã. Mais uma vez, a nossa região, a região centro-sul do estado, acorda com uma notícia muito triste. Na manhã desta quinta-feira, dia 26 de setembro, por volta das 5 horas e 20 minutos, um caminhão e uma carreta acabaram colidindo no quilômetro 416 aqui da BR-116, entre os municípios de Camaquã e do Cristal, na localidade do Cordeiro. 4 pessoas estavam nos veículos, 2 no caminhão de Pelotas e 2 na carreta aqui de Camaquã. Equipes do Corpo de Bombeiros de Camaquã, da Ecosul, concessionária que cuida do trecho na rodovia do SAMU, e também da Polícia Rodoviária Federal, atenderam o acidente. Os feridos foram transferidos aqui para o Hospital Nossa Senhora Aparecida em Camaquã, mas infelizmente por volta das 10 horas e 30 minutos da manhã de hoje, o motorista do caminhão com placas de Pelotas, o Leomar Fassbender, de 74 anos, acabou perdendo a vida em decorrência da gravidade dos ferimentos. André, há pouco mais de um mês, no quilômetro 421, também entre Camaquã e Cristal, 3 pessoas da mesma família perderam a vida em um acidente, inclusive um bebê de 1 dia de vida e também um motorista do carro da Secretaria de Saúde do Cristal. São 8 anos de obras, quase 900 milhões investidos e apenas 47 quilômetros da duplicação da BR-116 Sul liberados. Faltam ainda mais de 160 quilômetros para a liberação total da rodovia. Diretamente de Camaquã para o RS Acontece, falou o repórter Igor Garcia. Mas o Igor tocou num ponto importantíssimo, que é a questão da qualidade das estradas, né? A gente passa por ali, aqui na região então de Guaíba até Camaquã, não tem nada que seja entregue, só coloca em risco a vida das pessoas. Você vê aí a dificuldade num ponto específico da rodovia entre Cristal e Camaquã. A Polícia Civil procura em Guaíba, na região metropolitana, a localização de um cemitério clandestino. Esse local seria usado por uma facção criminosa. Policiais militares, bombeiros e cães farejadores auxiliam na ação. O grupo teria assumido o tráfico nessa região em 2017 e, a partir desse momento, passado a torturar e a executar os rivais. A investigação começou depois que uma adolescente de 16 anos sofreu uma tentativa de homicídio pelos traficantes em janeiro do ano passado. Ela foi baleada e abandonada numa estrada. O motivo da tentativa de crime foi justamente a disputa pelo comando de tráfico no bairro Vila Nova, em Guaíba. Agora, uma boa notícia aqui na capital gaúcha. O mês de agosto terminou com saldo positivo na geração de postos de trabalho. Foram 766 novas vagas. É o melhor resultado para o mês nos últimos 3 anos. Setores de limpeza e de conservação foram os que mais abriram oportunidades de trabalho. Do lado contrário, quem mais fechou vagas foi a construção civil, com menos 224 postos. Ocorre nesse domingo a tradicional caminhada que é realizada pela APAI de Porto Alegre. A expectativa é de bater o recorde de participantes, chamando a atenção para os serviços prestados pela entidade para crianças, jovens e adultos com deficiência intelectual e múltipla. Quem conversa conosco sobre esse assunto é o diretor da APAI de Porto Alegre, Roberto Adonis, está aqui conosco. Já fardado para a caminhada, Já Adonis? Fardado, preparado. Que bom que você está aqui conosco. Todo mundo tem que estar de camiseta na caminhada? De preferência, sim. Aí como é que faz para chegar nessa camiseta aí? Nós temos a central de venda, né? Pelo telefone 3225-8217. 3225... 8217. Depois no final a gente repete ainda para quem não anotou. Só ligar para lá, encomendar, entrega em 24 horas, entrega por motoboys, sem custo nenhum para a pessoa. Essa é a 12ª? 12ª Caminhada Solidária. Isso. Né? Por que é importante para a APAI esses movimentos públicos, sobretudo, de mostrar para a cidade o trabalho que a entidade realiza? O tema é vamos juntos caminhar com a APAI, né? Porque a APAI é uma instituição sem fins lucrativos e, para tanto, precisa de recursos para se manter, né? Então, as nossas campanhas que nós realizamos durante os anos, e a caminhada é uma dos eventos
programado já todos os anos, é uma forma de arrecadar recursos, de mostrar à PAI, né, mostrar o trabalho, conseguir pessoas que contribuam com a causa, né? Nós trabalhamos com educação, com assistência social e para crianças especiais. Hoje são quantas pessoas estão sendo atendidas pela PAI aqui em Porto Alegre, hein, Roberto? Alunos, nós temos 460 alunos, né, com 2 unidades. Mas nós temos atendimento também da estimulação precoce, que é uma atenção muito importante, né, para os pais, principalmente os pais novos, que quando tem o seu filho com algum problema, a estimulação precoce ela é muito importante para acontecer já nos primeiros dias de vida. E que, sobretudo, vão dar melhores resultados quando chegar na hora da educação, por exemplo. Né? E o atendimento mensal varia entre 800 a 1.000 pessoas, crianças, por mês. Onde é que estão as unidades da PAI aqui na capital? Uma está na Glória, é a unidade Nazaré, e a outra na Vila Nova, em frente ao Hospital Vila Nova, que é a unidade João Alfredo. O atendimento é principalmente portadores de síndrome de Down ou é um público muito mais amplo? Com deficiências intelectuais e múltiplas, né? Múltiplas é quando se combinam mais de uma síndrome ou uma deficiência, né? E pode ser intelectual e física, por exemplo. Né? E então a PAI, com todo a sua experiência, né, estimula os alunos na parte de psicologia, terapia ocupacional, fisioterapia, psicoterapia, né? Fonoaudiólogo. É um trabalho bonito, né? É um trabalho de amor o tempo inteiro. É um trabalho assim com muita qualidade também, né? Que horas eu tenho que chegar na Redenção domingo lá? Como é que vai ser? A concentração às 10 horas ali na orla do Guaíba. Vai ser no Guaíba, não na Redenção. Estou indo para o lugar errado. Esse ano é na orla do Guaíba, né? Resolvemos mudar porque a orla foi revitalizada, né? É um lugar espetacular, né? E então, com esse novo empreendimento lá, a PAI... Em que ponto da orla vai ser a concentração? Bem próximo à usina do gasômetro. Perto do gasômetro. E aí vamos caminhar pela orla. A caminhada é uma caminhada curta, né? E a concentração às 10 horas, a caminhada deve iniciar lá pelas 10h30, né? Aí o pessoal vai chegar na usina do gasômetro, tem o palco ali, Elis Regina, e ali nós vamos ter várias atividades, né? Brinquedos adaptados, tem shows, né? Muitos shows de cantores, nós temos a banda da brigada, bombeiros, palhaços da alegria, e muitas outras. E claro que a gurizada da PAI vai estar junto lá também. O dia vai estar propício, né? E que então essa camiseta é para eu quero te oferecer a camiseta da PAI, né? E convido a população em geral que ligue então para o telefone 3225-8217. Olha aqui, ficou bom o tamanho. Muito bom. Não, ela está muito bonita, né? Está bonita. E um balão. O preto é bonito, né? É um balão com 2 crianças e simbolizando o coração e várias palavras ali de solidariedade, de educação. Deixa eu só destacar algumas coisas que eu acho bem importante que essa camiseta representa, né? Além desse balão de coração que a gente vê as crianças aqui embaixo, ela tem algumas palavras como acessibilidade, justiça, igualdade, educação, conquista, humanidade, necessidade, ou seja, essas são as palavras-chave da luta de cada um de vocês. Né? Isso, tudo isso está envolvido na nossa atividade, né? A nossa entidade, principalmente, ela dá apoio às crianças e até adultos, né? Nós temos adultos também. No contraturno, nós trabalhamos com o projeto Conviver, que são pessoas já adultas, acima de 21 anos, né? Que fazem trabalhos na escola de marcenaria, de padaria, né? Pois é, isso eu queria perguntar para ti justamente. Antes da gente começar a entrevista, eu estava falando sobre postos no mercado de trabalho, que aumentaram aqui em Porto Alegre. E aqui na camiseta está aqui, profissionalização. Né? Como é que está o mercado de trabalho para acolher justamente essas crianças já não mais, né? No caso, jovens adultos. Jovens adultos.
Não está fácil, não. Não está muito fácil. Nós estamos programando para o ano que vem um evento onde vamos tentar reunir entidades, o Cine, para discutir o mercado de trabalho, justo. Para discutir e com as empresas e buscar mais postos de trabalho. Tá certo. Olha, Roberto, 10 horas da manhã, 10 horas da na manhã, Orla, domingo, lá no gasômetro. Com né? esta camiseta, né? Com essa camiseta, a gente se encontra lá. Eu te agradeço muito por ter vindo aqui. 3225-8217. Né? Faça a sua encomenda da camiseta, entrega grátis na sua residência. Quanto é que está a camiseta? R$25 R$25, baratinho ainda por cima. Estará colaborando com a PAI. Obrigado por estar conosco aqui. Mais Muito do que obrigado, com a PAI, André. está colaborando com as crianças, né, que estão lá e que precisam de atendimento. Obrigado. Nós vamos para o intervalo. Na volta, nós vamos por aí também com a Mariana Calil, que conferiu o que a Primavera vai cobrar de nós quando o assunto é vestuário, para homem e para mulheres. Nós já voltamos. A primavera e com ela começa a tradicional pressão para as mudanças de peças que ficam mais à mão no guarda-roupa de cada um de nós, né? A Mariana Calil, como sempre, foi por aí e vem nos contar agora o que é tendência nessa nova estação, assunto que normalmente interessa as mulheres, mas cada vez cresce também no espaço masculino, né, Mari? Seja para a gente vestir ou então para auxiliar, fazer um agrado. Mas a gente conversava semana passada ou retrasada sobre a vaidade masculina que andou aumentando e que o Brasil já é o segundo maior mercado de homens para estética. A mesma coisa continua com a moda. Né? Eles estão cada vez mais... É incrível como ainda tem reticência com o rosa. Né? Nos dias de hoje, o rosa ainda representa uma coisa feminina. E quero dizer que o rosa é uma grande tendência para o guarda-roupa masculino também, nessa primavera-verão. Gente, mas se a ministra Damares sabe disso, vai ficar louca, né? O rosa é a tendência. O rosa é uma grande tendência. Eu gosto de pensar na moda sempre como pelo um viés comportamental. E levando em conta o contexto histórico, porque eu acho que a moda sempre reflete esse contexto histórico, não é simplesmente aquela bolsa porque é aquela bolsa, aquele sapato. Então, que momento que a gente vive hoje? A gente vive um momento em que a tecnologia está muito em alta, vivemos num mundo conectado, cada vez mais, e num mundo preocupado com a preservação do meio ambiente e com a natureza. Então, como é que se traduz isso na primavera-verão? Na cor eleita para ser a cor do momento, que é o Neomint, que é um verdinho bem clarinho, que significa o otimismo e a ligação entre tecnologia e natureza. Essa é a cor. Essa é a cor. Tem que comprar uma camisa para... Neomint, um verdinho apastelado. É lindo, é muito bonito. Como é que a gente pensa nesse mundo conectado, na peça-chave? A gente está pensando, então, num homem e numa mulher, porque cada vez menos a gente fala do guarda-roupa masculino e o guarda-roupa feminino. Eles estão cada vez mais conectados também. Que roupa é essa? É uma nova alfaiataria que homens e mulheres usam. Mas quando a gente pensa em alfaiataria, a gente imagina, aquela roupa sisuda de escritório de advocacia. Não, ela é uma alfaiataria colorida, divertida. Inclusive, eu não botei essa roupa por acaso, mas para dar um exemplo do que a gente está falando. Ela tem o amarelo, o laranja, o azul. Ela não precisa ser usada com camisa, ela pode ser usada com camiseta. Ela não precisa ser usada com sapato social, ela pode ser usada com tênis, porque o tênis cada vez mais faz essa transição entre o universo formal e o informal. Tênis, né? Ou sapatênis, que sapatênis é feio. Eu tô de tênis hoje, sapatênis é feio, né? O sapatênis já teve seu auge. Já acabou, né? É engraçado, o sapatênis, ele começou a fazer aquela transição entre o formal e a pessoa queria ficar um pouco mais esportiva e ia pro sapatênis. Agora ela já pode assumir. Vai pro tênis. Vai pro tênis, que tá ótimo. Como é que a gente pensa nesse mundo hoje, na bolsa da mulher? O que a mulher precisa? O que o homem precisa? De um celular, né? O nosso cartão de crédito está dentro do celular, a chave de casa, né? E por que essa bolsa, então, como é que ela é? Ela é pequena, ela não precisa ser aquelas bolsas enormes que a gente carregava o mundo nas costas. E as pochetes, que eu sei que tem muita resistência ainda em relação à pochete,
tanto para homens quanto para mulheres, mas a gente não precisa pensar naquela pochete vovô, daquele vovô barrigudo que carregava a pochete. Não, são pochetes modernas que a gente pode usar atravessada no corpo, maiores, menores. Posso ficar fora de moda e não usar pochete? Posso, né? tem todo o direito, porque inclusive a moda, ela não dita mais, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, cada um faz o que quer com a sua moda. E também vem no guarda-roupa dos homens o macacão, muito presente, e o azulzinho. Então, se alguém ficar um pouco incomodado com o rosinha, temos aí o azul e as várias nuances de azul. Como é que você pensa o guarda-roupa, hein, Mari? Como é que se pensa o guarda-roupa feminino ou masculino? Vamos masculino, a gente tem um minutinho aí. Vamos para os meus amigos. Eu acho que tem que ter um bom blazer, né, que pode ser de linho ou de... Então tá ótimo. Tá ótimo. Numa cor neutra, para usar em várias ocasiões. Uma calça de sarja, que tu pode ir em ocasiões formais e informais, e tu não tá de jeans. Um bom jeans. Algumas camisetas de várias cores, eu diria neutras, para usar com o blazer. E o tênis. Uma bermudinha também pro verão, que é a próxima temporada que está lá, que está chegando aí. Mari, obrigado por estar conosco aqui mais uma vez. Aqui. Obrigada. Te convidar para visitar meu guarda-roupa, Ótimo. me ajudar a dar um jeito, botar umas peças fora para doação. Enfim. Eu adoro. Que essa parte é boa. Obrigado por estar com a gente. A edição de hoje do RS Acontece fica por aqui. Você tem outras notícias às 10 para 7 da noite no Band Cidade. Uma ótima tarde e até amanhã, 1h30.